Então, pensando no gestor, diríamos que ao gestor educacional cabe, né, encontrar no seu espaço, com seus colaboradores, o caminho para a construção de uma escola que atenda às expectativas da sua comunidade. O gestor não vai conseguir fazer isso sozinho. Ele precisa liderar um processo de liderança dos seus colaboradores. A liderança ela é importante como um princípio e como dinâmica que corresponde, né, à nossa necessidade de saber que é importante e onde se situam, em que se situam as prioridades. Definir prioridades desperta, né, a conscientização, a consciência do sentido das coisas e consciência do significado que as coisas têm. Então, quando falamos em liderança situacional, falamos de um processo de liderança construtivo, tendo em vista sempre benefícios para o desenvolvimento do coletivo. E tem como horizonte o desenvolvimento de práticas, né, para o respeito à diversidade, compromisso social de todos os envolvidos com os alunos. Pensar em liderança situacional é pensar em dividir a sua liderança de gestor máximo com a sua equipe de trabalho, de acordo com os desafios que aquela comunidade oferece. Então, pensar em liderança situacional, né, avançando aí para o nosso slide 36, é pensar em levar os seus colaboradores a serem agentes transformadores da sua comunidade. E aí o Anthony Lee LaCoca, ele era um empresário, né, dos Estados Unidos. Ele trabalhou na Ford, né, e se tornou célebre por ter lançado o Mustang. Vocês lembram o Mustang? Conheceram o Mustang? Já viram um Mustang? Né? Quando ele foi criado, ele não foi tão bem sucedido assim. E aí, na época, o Lee LaCoca, ele trabalhava, na verdade, na Ford, e ele foi demitido. Mas foi contratado pela Chrysler. E lá na Chrysler, né, que passava por dificuldades, ele conseguiu reerguer a empresa, isso lá pela década de 1980. E como ele conseguiu, né, reerguer a empresa, ele foi avançando nos cargos e ele conseguiu se tornar um executivo, né, dos mais altos executivos da Chrysler e continuou até a sua aposentadoria. E o que era que ele dizia, né, sobre o papel da gestão? Ele dizia que o legado de um gestor deverá ser o fato de ter transformado as coisas em melhores do que eram antes, quando ele as recebeu. Né? Então, a carreira do LaCoca poderia ter acabado no ramo da indústria quando ele foi demitido da Ford, né, pelo seu projeto mal sucedido. Não, ele continuou investindo, foi contratado por uma nova empresa, conseguiu reerguê-la e difundiu aí muitas das lições, né, que ele aprendeu aí ao longo do seu trabalho. Aí nesse slide nós temos uma referência de um blog, tá? É um blog, mas que traz uma boa referência aí, né, sobre aspectos que nos levam a pensar sobre a liderança situacional. E aí, pensando na liderança situacional da escola, nós podemos pensar que ela é um processo do gerenciamento da dinâmica, né, do sistema de ensino como um todo, mas ela envolve também a coordenação de processos em específico. E frisamos isso por quê? Porque a escola ela é um organismo que precisa estar afinada com as diretrizes das políticas públicas, tá? Mas ela precisa estar ciente da necessidade de realização de projetos específicos das necessidades daquele público da escola. Então, é preciso ciência sobre os métodos de trabalho, né, que são necessários para aquela instituição, para que aquele contexto escolar seja, de fato, autônomo, né, seja um ambiente baseado na transparência, né, lembrando aí dos nossos preceitos constitucionais relativos ao LIMP, né, então, transparência nas decisões, na utilização dos recursos, nos resultados do trabalho que são realizados na escola, tá?